Então, sejam todos bem-vindos. Vou passar aqui a palavra para o professor Franklin, da qual ele vai fazer, e sempre fez muito bem uso da palavra, né? Quem aí é aluno do Franklin já tem, assim, uma noção da riqueza que é o professor Franklin, né? Então, gente, nós estamos diante de pessoas que são hábeis na arte de se comunicar. E é sobre comunicação que nós falaremos hoje. E nós falaremos a respeito de comunicação assertiva. Significados, conceitos, concepções a respeito de comunicação assertiva. Eu desejo que vocês reflitam e, se puderem, até aprendam. Porque comunicar-se assertivamente, eu posso garantir a vocês, é algo que está em falta no mercado profissional. Por quê? Vou logo adiantar aqui os porquês. Nós temos muita dificuldade em lidarmos com o nosso medo. E o medo nos petrifica. E quando ele nos paralisa, ele nos retira boa parte da nossa inteligência e da nossa autoestima. E quando nós não temos inteligência e tampouco autoestima, fica muito difícil para a gente se posicionar, fica muito difícil para a gente ser sincero, fica muito difícil para a gente pleitear, negociar uma vida, um cargo melhor, uma posição melhor, um aumento salarial. Comunicação assertiva, gente, é sobre você dizer o que você quer sem ser tomado pelo medo e, de quebra, falar com palavras bacanas, se posicionar de maneira serena, sem machucar, sem prejudicar o outro. Gente do bem, tem muita gente que levanta a mão e fala assim, eu falo, doa quem doer, eu falo mesmo. E que se dane se a pessoa achar ruim ou bom. Pessoal, vamos refletir sobre isso. Eu acho super válido que nós sejamos sinceros, que nós apresentemos as verdades, que nós tenhamos, inclusive, autoestima e segurança para colocarmos aquilo que achamos necessário. Mas é importante que nós escolhamos o jeito. E eu tinha um hábito na minha vida, gente, de dizer, doa quem doer, dane-se os outros. O importante é eu estar, e o tempo foi passando, as experiências foram acontecendo, as pessoas foram se chateando comigo. E aí, pessoal, eu percebi, através de feedbacks de pessoas mais velhas, que eu poderia, Hilário, Washington, Falcone, dizer o que eu queria dizer, contanto que eu utilizasse sinônimos. Sinônimos. Contanto que eu escolhesse palavras mais brandas. Contanto que eu serenasse o tom da minha voz, o volume da minha voz. Contanto que eu acalmasse a minha linguagem corporal. E aí, com esses conselhos, professor Washington, professor Ivana, Jaque, eu fui percebendo que eu conseguia alcançar os meus objetivos com muito mais facilidade. O conteúdo era o mesmo, agora a forma que eu o lançava era diferente. Eu não precisava mais brigar, eu não precisava mais elevar o meu tom de voz. As pessoas percebiam que eu estava dizendo o que eu queria dizer, que eu estava sendo verdadeiro, que eu estava sendo correto, porém, contudo, todavia, eu estava sempre colocando a educação ao lado disso. Então, meninos, eu queria dizer uma coisa para vocês logo nesse começo de curso. Quando nós somos jovens, nós ficamos em ebulição. Parece que nós somos um vulcão, nós queremos dizer, a gente tem necessidade de falar, a gente fica com as coisas entaladas aqui na nossa garganta. E digam. Só que digam, pessoal, escolhendo as palavras. Professor Franklin, isso é um desafio. Eu estou dizendo aqui que é desafiador mesmo, mas esse desafio, ele merece acontecer nas nossas vidas, porque vocês vão ver os resultados. Gente, quando a gente aplica comunicação assertiva nas nossas vidas, tudo tende a melhorar. O meu pleito, a minha negociação melhora, o meu diálogo com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos melhora, o meu diálogo com a pessoa que está do meu lado, minha companheira, melhora, o meu diálogo com vocês, alunos, também melhora. Então, pessoal, eu já lanço-lhes aqui uma referência que, na minha concepção, é a maior de todas, de um homem muito hábil na arte de comunicar-se assertivamente. Aliás, é muito mais que homem, é um ser, é uma divindade. Jesus, o maior comunicador da história. Pessoal, ele lançou mão de uma comunicação assertiva poderosíssima. E quero logo dizer a vocês que não precisam se preocupar se acaso não forem adeptos da transcendência do Mestre Jesus. Eu não vim aqui para aplicar uma aula de educação religiosa. Vim aqui falar dos aspectos
dele enquanto ser humano, o que ele conseguiu fazer para arrebatar tantos, Ana Carolina. Hilário, meu amigo, se tem uma coisa que nós, professores que adotamos comunicação assertiva, gostamos de fazer é, 2 pontos, gerar reflexão nas pessoas. Gerar reflexão nas pessoas é uma coisa poderosíssima. Às vezes, o ser humano, na sua vaidade, quer, Jaqueline, que o outro, o interlocutor, já aprenda. A Jaqueline falou uma coisa para mim, e aí, de repente, ela já quer que eu internalize aquilo. Não! Se a Jaqueline me lançar uma coisa e eu, pelo menos, já começar a refletir sobre isso, já vai ser um ganho. Já vai ser vitória. E olhem só que o que eu digo não é asneira. 2020 anos após o seu assassinato, após a sua crucificação, cá estamos refletindo sobre a trajetória dele. Ele foi um homem que não foi unanimidade. Ninguém conseguiu ser, apesar dele ser extraordinário. Mas ele conseguiu lançar a sementinha da reflexão. Apenas escutem e vão refletindo sobre o que eu estou falando. E como diria o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, pessoal. Carlos Drummond de Andrade dizia o seguinte: eu não preciso lançar minha poesia imediatamente. O grande Carlos Drummond de Andrade, ele era muito fértil nas ideias. E aí, ele sempre estava criando alguma coisa, sabe, Falcone? Você que é produtor de conteúdo, se liga nessa história. Carlos Drummond de Andrade sempre deixava as poesias dele prontas. Só que aí, ele tomava uma decisão. Ao invés do ímpeto dele logo publicar nos jornais as crônicas, as poesias dele, o que ele fazia? Ele dormia para o quê? Para maturar as poesias dele, para processar na sua mente as poesias dele, para que no dia seguinte, eventualmente, elas pudessem ser reconstruídas, elas pudessem ser refeitas, elas pudessem até ser melhoradas. E aí ele publicava e deu no que deu. Se transformou nessa sumidade brasileira. E é o que eu peço a vocês, vocês que me escutam. Escutem, processem, maturem, reflitam. Não precisam me dar nada de bate-pronto nesse momento. Respostas trabalhadas, respostas bem maturadas são as melhores. É isso, meu amigo Falcone. Vamos aqui aos tópicos. Olha só, gente. Ele foi um excelente ouvinte. Ele escutava as pessoas, se importava com suas histórias e não fazia distinção de classe, etnia, cor ou gênero. Eram todos importantes para ele. Pessoal, ele gostava de escutar. Nós temos dificuldade de... Digam para mim se esses sintomas não acontecem com alguns aqui. O outro começa a conversar com você. E o que você faz? Você coça a nuca. Como você está muito impaciente para você terminar logo aquela escuta, você diz, vai dar certo. Você não se importou com o que fora dito. Você não internalizou o que fora dito. E o grande mestre, Jesus de Nazaré, ele escutava. Ele se interessava pelas histórias das pessoas. Então, meus amigos, uma grande ferramenta que eu digo a vocês, para vocês utilizarem, é escutem. Escutem ativamente. Escutem genuinamente. Se tem uma pessoa que eu admiro muito e faço questão de homenagear ao vivo, coordenadora Ana Carolina, do Núcleo de Caucaia. Eu quero que vocês, 117, olhem para essa menininha aí bonita de óculos e vejam que essa pessoa se trata da maior escutadora do IEP. Através dessa atitude dela, ela consegue o que ela quiser com o grupo dela de professores. Porque o professor, quando envia um áudio para ela, a Carol realmente se importa. Quando ela para escutar um professor, o professor se sente acolhido. E detalhe, o escutador, ele não precisa ser um grande conselheiro. Aliás, ele não precisa transmitir conselho nenhum. Ele só precisa escutar. Para vocês verem, meninos e meninas, como nós estamos carentes de escuta. Nós sequer esperamos que o outro escute. E a Carol faz isso. E para vocês terem verdadeira noção do que eu estou dizendo, gente, existe um programa no Brasil chamado CVV, Centro de Valorização da Vida, que é um programa de prevenção ao suicídio, que a sua premissa é escutar. Juro a vocês, professor Franklin, os conselhos, a premissa é escutar. Porque o que as pessoas mais sentem falta é de escuta ativa, é de ouvido amigo, é de ombro amigo. O programa existe há mais de 50 anos em todo o território nacional. E ele é um sucesso, com mais de 92% de eficácia. Eu trabalhei durante 3 anos.
E o meu plantão era, Cleane, você já fala, tá certo, minha querida? E o meu plantão era de 11 da manhã até as 11 da noite até as 7 da manhã. E as pessoas ligavam para lá. As pessoas da Beverly Hills de Fortaleza, Dom Luiz, ligavam para lá. As pessoas da Santos Dumont ligavam para lá. As pessoas do bairro Meireles ligavam para lá. E o que esses 3 bairros têm em comum? A chiqueteza, como diz o outro. São bairros nobres, ricos. E as pessoas estão tão pobres naqueles bairros, as que me ligavam, que a única coisa que dispunham naquele momento era de dinheiro. Isso é uma declaração minha? Não. Isso é uma declaração de muitas pessoas que me ligavam, preocupadas, depressivas, ansiosas, que só queriam uma escuta ativa. Cleane, Caríssima, a fala é sua. Pronto, só um adendo sobre esse programa dos ouvintes. Eu já liguei para lá, para esse programa sobre os ouvintes, para ser ouvido, no caso, né, de prevenção do suicídio digital. E é muito bom, é libertador. Na época eu tinha uns 16, eu acho, 15 anos por aí, e eu liguei para lá sobre isso. E era exatamente isso. Era sobre escutar, você falar tudo que você precisava falar e principalmente sem julgamento. Porque hoje em dia você fala, mas a primeira coisa que as pessoas fazem é julgar. Uma pessoa que está passando por isso, ela não quer julgamento, ela quer acolhimento, ela quer atenção, ela quer ser ouvida e ser entendida. E é isso que 90% da população não entende. Tipo, ai, fulano nem parecia que estava depressivo, mas você não escutou o que o fulano tinha para falar. Aquelas musicazinhas em status, post em Facebook, post em Instagram, tudo isso é sinal, só que as pessoas, elas não prestam atenção, ou melhor, né, elas não se importam, elas não querem prestar atenção. Esse porto foi criado justamente para isso. Tem um aplicativo também, que ele é sobre isso, só que eu não me lembro o nome dele agora, era Diário, o nome do aplicativo era Diário, era uma rede social só de pessoas que eram diários e de pessoas que precisavam escrever no diário. Como é que funcionava? As pessoas que queriam escrever entravam no bate-papo e tinha um diário lá que era só uma pessoa. Ela só ia escrevendo e, entre aspas, o diário e anotando, entendeu? Só para ouvir ela. A pessoa estava lá só para ouvir, sem julgá-la. O principal acolhimento do aplicativo era esse. Eu não sei se ainda existe esse aplicativo, mas antigamente tinha. Que bacana. Cleane, muito obrigado aqui pela sua participação. E esse percentual que você lançou, ele é muito pertinente. Existe uma dificuldade de escuta. Nós estamos muito habituados e cada vez mais habituados a falarmos. Nós queremos cada vez mais nos expressarmos, falar o que nos atinge, falar. Mas cadê a escuta? Cadê a escuta nos casais? Cadê a escuta das lideranças? Cadê a escuta do pai, da mãe, dos tutores? Cadê? Por que nós temos essa impaciência? Porque nós criamos o nosso próprio evangelho. Nós criamos o nosso próprio código de ética, sabe, Cleane e companhia? E a gente não aceita que o outro seja diferente, age diferente, pense diferente. Então, internamente, a gente já vai julgando, a gente já vai segregando aquela pessoa. E o que a gente não para entender, caríssima Cleane, é que diversidade não pode ser a diversidade. Olhem só, são palavras que aparentemente são parecidas, mas não são. Diversidade não é a diversidade. Diversidade é bom. É uma felicidade tamanha para mim saber que tem 118 pessoas nesse momento e essas 118 pessoas são diferentes de mim. E como seria prazeroso para mim me encontrar presencialmente com elas e ofertar-lhes abraços e poder escutá-las e elas poderem me ensinar. E com esse relato que você traz, Cleane, eu também aprendo muita coisa. Estão vendo um mundo tão louco, gente, tão louco, que até o WhatsApp, no seu WhatsApp, você pode acelerar o áudio, né? Olha que loucura. Ou seja, a cada dia a população está ficando refém, não que seja importante, tá, pessoal? É importante sim o celular, redes sociais, sim, é muito importante. Mas estamos refém às redes sociais, ao WhatsApp, sim. Mas lembrando, gente, quando há um excesso, isso indica que a pessoa está doente, sabe? Pensamentos acelerados, que futuramente vai gerar o quê? Um transtorno de ansiedade, uma depressão futuramente, né? Ninguém aqui está blindado contra a depressão.
Ninguém aqui está blindado contra ela. Ninguém. Existe esse, eu sou forte, eu consigo superar, eu não vou pegar essa tal de depressão, não. Ninguém aqui está blindado contra essa doença tão falada, tá? Tão falada, que as pessoas estão sofrendo, né? Muitas vezes ela precisa somente ouvir nessa etapa próxima dessa pessoa, ouvir o que ela quer, deseja falar, expor, desabafar. E isso, muitas vezes, é o quê? A falta de uma escuta, de um apoio. Um apoio. Quando eu vejo um aluno, seja da graduação, do curso do IEP, quando ele está naquele momento ali afastado das aulas, eu vou conversar com ele no privado. Como é que está? Você está bem? Como vi você participando da aula? É somente o bom dia, como é que você está? É uma pergunta. Isso vai ajudar tanto a pessoa, você não imagina, um simples bom dia, como você está. Mas é o contrário, né? Vemos aí esse novo formato do WhatsApp para acelerar a conversa. Esse é um exemplo. Nós estamos vivendo um momento tá muito acelerado, gente. Então, pessoal, temos que ter cuidado com isso, tá? Em relação à ansiedade. Nós temos aqui a nossa colega Larissa, que levantou a mão. Larissa, você gostaria de se expressar? Sim, bom dia, gente. Bom dia. É que, falando desse assunto, eu me lembrei de um amigo meu, sabe? Eu tenho um amigo que ano passado ele passou por muita coisa, inclusive ansiedade generalizada. E essa ansiedade adiou muitas coisas. Hoje ele tem doenças que não tem mais cura. Ele tem bipolaridade e transtorno de personalidade. Certo. Só que, graças a Deus, ele está melhor, porque ele fez todo o tratamento. Mas durante esse período que ele sofreu tudo isso, o áudio no WhatsApp era uma das coisas que atacava a ansiedade dele. Larissa, você falou tanta coisa interessante, você despertou em mim tanto conteúdo, e eu só tenho aqui a te agradecer, caríssima. Lidar com ansiedade é um desafio. Você e vocês que estão me assistindo e me escutando estão tendo acesso a um conteúdo de um profissional e um ser humano que sente ansiedade. Eu sinto. Se vocês pudessem pegar nas minhas mãos um pouquinho antes de começar essa palestra, esse minicurso, vocês a sentiriam gélida e suada. Se vocês pudessem tocar aqui no meu coração, vocês sentiriam que o batimento dele está acelerado. A ansiedade, ela é hereditária? Sim, ela pode ser hereditária, mas ela também é adquirida. E é sobre isso agora que eu quero me aprofundar. Nós vivemos na sociedade não do hoje, mas do ontem. Tudo é para ontem. Antigamente, nós ouvíamos das pessoas, isso é para hoje, Larissa. Na verdade, é para ontem. Nós não estamos ágeis nem dinâmicos. Nós estamos apressados e apurrinhados. O que era importante se tornou urgente. Tudo é urgente. Qualquer deliberação, qualquer demanda é urgente. Qualquer e-mail é urgente. Tudo que nos pedem é urgente. A conta, ela não chega a curto prazo. A conta, ela chega a médio e a longo prazo. A gente faz, a gente atende, porque nós somos super, ou achamos que somos, ou dizem que somos. Mas aí por dentro, a gente começa a se quebrar. Por dentro, a gente começa a se esfacelar. E aí chega um momento em que a gente não consegue dar conta. A gente precisa diminuir o ritmo. Diminuindo o ritmo, vem aqui uma notícia. O mundo não vai se acabar. Um outro diagnóstico, outra característica desse mundo que a gente está vivendo, ele é líquido. É uma sociedade líquida. Hoje nós valemos muito, amanhã nós não valemos nada. Hoje o outro diz que nos ama, amanhã diz que nos odeia. Hoje nós estamos, amanhã nós estamos sem. Porque nós estamos nos tratando como se fôssemos água. As relações, elas não são sólidas, elas são líquidas. Elas escorrem por entre os dedos das mãos. Nós somos tratados como objetos perecíveis, com prazo de validade. Isso tudo vai nos adoecendo. E isso vai retirando da gente a esperança. Agora, o que a Larissa fez, o que vocês estão fazendo me escutar, podem ter certeza, gera em mim a esperança. E a esperança, como diz a máxima, sempre tem que ser a última a morrer. Bruno, você gostaria de falar? Hoje a gente vive numa sociedade que muitos julgam, não é verdade? Hoje o homem não pode ter depressão, o homem não pode ter ansiedade, que é julgado como frescura, é falta disso. É uma doença, professor, que eu costumo lutar todos os dias para tentar ajudar, porque assim,
Falar em Setembro Amarelo é muito fácil, mas a gente lembra que as pessoas, todos os dias, alguém comete suicídio, todos os dias alguém está chorando por depressão, por ansiedade. E, infelizmente, a gente vive num mundo de hipocrisia. Desculpa ser tão duro assim nas palavras, mas assim, muitos falam de depressão e ansiedade somente em setembro, mas esquecem que durante todo o ano, todos os dias, alguém comete suicídio. Bruno, você exerceu com muita propriedade o que eu chamo de comunicação assertiva, porque você falou do coração. Existe um nascedouro que é lindo, que é o coração. Você falou com coração, com alma. E tudo aquilo que vem do coração e da alma tem uma chance de alcançar o âmago das pessoas. Você tocou o meu âmago. E você lançou mão de um outro artifício que eu achei muito interessante para nos convencer da importância do assunto que você colocou. Sabe o quê? Você não generalizou. Hilário, é contigo. Mais uma vez aqui, né, Frank? Nada, você só contribui. Achei muito interessante o comentário do Bruno. Muito interessante. Bruno, eu sou professor há 8 anos, Bruno. Eu sou uma prova viva que nós podemos vencer a depressão. Eu venci a depressão, eu sou ex-usuário de drogas, usei droga durante quase 12 anos, droga, cocaína. E eu tive quase uma overdose, tanto uso de cocaína, em 2013 para 2014. E quando eu deixei de usar essas porcarias, né, tive essa infelicidade de conhecer, tive sim uma depressão. Tive depressão profunda, foi um negócio muito sério, uma parada muito forte mesmo, só sabe quem passa. Tive depressão, tive ansiedade, tive transtorno de ansiedade aguda, aquela mais delicada, mas foi difícil. Foi difícil, como o Bruno falou, não é fácil, não é frescura, não é falta de Deus, não. É uma doença psicomática, né? O Brasil, ele foi considerado, pela pesquisa que eu vi na Record News, semana passada, o Brasil é o primeiro país no mundo com a população altamente ansiosa. Tá? A terapia é muito importante, ajuda bastante. Tá? Não tenha vergonha de se expressar para uma pessoa, converse com a pessoa que tenha confiança em você. Às vezes as pessoas vão falar algo para outra pessoa que está passando e é julgada, sabe, Frank? Isso faz piorar a situação da pessoa. Então procure desabafar para pessoas que você tenha confiança. Pode ser o professor de vocês, vá no privado, converse com ele, desabafa para ele. E eu, pessoal, posso dizer a vocês categoricamente que eu sou muito feliz em ter esse rapaz que falou para vocês agora, Hilário Tiburtino, porque o Hilário, ele é um vencedor. Ele trata-se de um homem que não tem vergonha de assumir os demônios dele, não tem. Ele fala nunca para fazer marketing pessoal, longe disso, mas para ajudá-los, para dizer a vocês que ele passou imerso nisso durante alguns anos e vem falar para vocês dos efeitos nefastos que isso causa. E aqui venho eu para dizer ao Hilário que esse rapaz aqui, que acabou de dar a palhinha dele, trata-se do professor mais disciplinado da casa. Como foi dito pelo Bruno, acho que pelo Bruno ou por você mesma, Padre Fábio de Mello foi acometido com ansiedade. Padre Marcelo Rossi também, e tantos outros homens e mulheres de fé. É porque eles têm menos fé? É porque eles desacreditam em Deus? Na minha concepção, não. Na minha modesta opinião, não. Tem a ver com as demandas. Tem a ver com a pressa. Somos assediados. Temos várias demandas todos os dias. E como eu disse há alguns minutos, o que era para ser hoje ou para amanhã é para ontem. Estamos sempre atrasados. Somos responsáveis hoje. Já nos surgiu novas demandas. Estamos na iminência de sermos irresponsáveis. Temos que dizer sim, 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 com um sorriso no rosto. Sentir-se triste, sentir-se acuado, sentir-se solitário não é para os fracos. Porque os fortes admitem que têm. Os fortes e os nobres admitem as suas insuficiências, as suas limitações, as suas dores. Bruno, meu amigo, a fala é sua. Eu sou um cara de 22 anos, mas já passei por poucas e boas, assim. Trabalhei na mercantil onde o meu próprio patrão não me incentivava. Eu acho que eu tinha 15 anos, mais ou menos. E só tentava agradar as pessoas, tentava agradar, dar o meu melhor e tal. E, poxa, nunca era elogiado. Nunca eu sou elogiado, mas tudo bem, fazer o quê, né? Aí eu
acabei saindo. E daquele dia em diante eu passei a blindar pessoas assim, gente. E um conselho que eu deixo para todos vocês aqui. Larissa, Laura, todo mundo que está aqui falando aqui. Blindem os pensamentos ruins. Pensamentos ruins a gente tem que esquecer e jogar fora, gente. Porque quanto mais a gente pega, mais destruído a gente fica. Então, pessoal, sobre essa questão, deixa eu dizer uma coisa para vocês que talvez surta efeito positivo. Vocês não precisam ter dentes 100% brancos. Vocês não precisam acharem que devem fazer clareamento a laser. Não precisam se sentir obrigados. Vocês não precisam achar que devem ter uma silhueta de boneca Barbie, tampouco pele de boneca Barbie. Vocês não precisam disso. Vocês precisam serem o que vocês são. O ato da gente blindar a nossa mente é a gente não virar uma presa fácil para as propagandas, para as vitrines, para as influências. Os influencers digitais, né, os influenciadores, como eu disse, dizem que nós temos que ter a arcada dentária perfeita. Dizem que nós temos que ter o chamado corpo bem feito. Esse é um barato, essa é uma ideia, pessoal, que não é bonita, que não faz bem e que faz, na verdade, muito mal para a gente. Façam sempre o exercício da autorreflexão. Se perguntem ao final do dia como foi você. Como foi você com o professor Washington? Como foi você com o professor Márcio Gleber? Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Muito obrigado por você também estar aqui, professora Nívia. Como foi o comportamento de vocês com eles? Amanhã eu vou fazer um apoio de frente, depois eu faço um abdominal, depois eu faço uma corrida, depois eu faço a leitura de uma página de um livro. E isso vai começar a revitalizar o teu ser. A internalização dessas novas rotinas vai começar a te preencher. E uma coisa que atinge muito o depressivo, povo bonito, é que o depressivo, a pessoa no estado de depressão, ela de fato, ela não se acha bonita, ela não se acha inteligente, ela não se acha capaz. Eu tive problemas de autoestima na minha vida, Rayane, mas o que me ajudou, o que ajudou o Franklin, a mim, de repente pode ajudar vocês, leitura. Toda vez que eu pego esse bichinho aqui lindo e maravilhoso, olha que coincidência, comunicação não violenta, eu me sinto melhor. Há perspectivas que de repente vocês não estão enxergando. No meu caso, eu estava num domingo entre assistir um programinha que eu não gosto na televisão aberta ou ler meus livros que estavam na prateleira acima. E eu estava com R$2 no bolso e estava me sentindo depressivo. Resolvi tomar a atitude de desligar a televisão, porque aquilo não estava me fazendo bem, e paginar, e folhear os meus livros. E aquilo começou a me fazer muito bem. Aqui mais um amigo levantou a mão. É o Leonardo? É porque o senhor falou uma coisa que até já passou um tempinho, sabe? Mas que ficou na minha mente, sabe? Que foi importante. Que foi quando o senhor disse que muitas vezes a gente tem oportunidades e a gente se sente na obrigação de dizer sim, porque senão a gente perde elas, né? Certo. E isso, na verdade, é um fator também que causa muita ansiedade por conta que ali você está indo contra a sua própria vontade, você está fazendo aquilo por obrigação. Então você se sente acuado, entendeu? Até a obrigação de tomar aquela atitude naquele momento que você não tem total certeza, você não teve um tempo para pensar sobre aquela decisão, mas que você tem que tomar. E na hora pode até não causar alguma coisa, mas depois vem trazendo tudo, vários pensamentos, várias coisas, entendeu? E hoje em dia eu vejo que na sociedade que a gente vive, né, é uma sociedade muito superficial e também já entra no assunto sobre o que o senhor falou dos influencers, né, porque lá eles têm a vida perfeita no Instagram. Assim, é difícil, mas a gente tentar não se deixar levar por essas coisas do Instagram sobre essa vida perfeita, né? A sua fala é muito válida. Pessoal, vamos entender uma coisa que talvez faça muito sentido na vida de vocês, tá? Todos aqui devem lembrar daquele símbolozinho da matemática, o mais pro lado direito e o lado esquerdo. Peguem duas palavras monossilábicas, ser e ter. O mais tem que apontar para onde? Para o ter ou para o ser? O maior ou o menor? Para o ser. Para o ser. Se a gente entender que investindo no ser, nós alcançaremos a felicidade muito maior do que investindo no ter, a gente consegue ter maior propensão de sermos felizes. O ter é desimportante? É desnecessário? É não. Mas antes do ter, tem que vir o ser. Quando você está preenchido aqui,
Não vai ser uma lancha, não vai ser um helicóptero, não vai ser uma foto na revista Caras, ao lado do modelo ou da modelo mais badalada do planeta, que você vai se sentir feliz. Eu tenho certeza que eu sou querido por alguns pelo que eu sou, não pelo que eu disponho de matéria, não pelo que eu disponho. Então, essa é a verdade da vida, gente. Eu escuto de muitos que o mundo está perdido, que não tem salvação. Mas veja só, quantos Jesus existiram? Bastou um para influenciar milhares. Quantos Budas existiram? Bastou um para influenciar milhares. Quantos Nelson Mandelas existiram? Um. Então não se desesperem, não percam a esperança, porque vocês são donos de centelha de energia. Quando você começa a ser luz branca, luz positiva, você nem sabe, mas está ajudando muitos. E olhem só o que esse homem foi, e é Jesus. Ele entendia a limitação humana, e por isso compreendia as mazelas das pessoas sem ter mágoas delas. Jesus não tinha compromisso com a mágoa ou com a vingança. Gente, olhem só que coisa poderosa. Ele entendia que os discípulos dele, que os homens que trabalhavam com ele, eram pessoas falhas. Ele entendia que as pessoas que estavam com ele tinham suas mazelas, e nem por isso ele desistia delas. Jesus, na minha opinião, Washington, ele foi um grande investidor, ele foi um grande empreendedor. Ele investia no capital humano. Eles sabiam que os que iam negá-lo, que os que iam rejeitá-lo, também teriam capacidade de escrever um grande livro, como a Bíblia. Olha que extraordinário! E por isso que ele foi capaz de ser transformação na vida dos outros, gente. Por isso que Chico Xavier, Nelson Mandela, Maria, Madre Teresa foram capazes de serem o que foram. Porque elas não acumulavam a mazela mágoa. Elas eram rápidas no processo do perdão. Eu não preciso anunciar para você que você foi perdoado. O perdão, gente, ele vem de dentro para fora. O maior beneficiado com essa graça é você. Gente, como é que você vai forçar um bêbado a ter um discurso eloquente? Me digam. Como? Como, gente? Não vai sair. Desculpa a alusão. Mas naquela ocasião, Jesus ele tinha certeza que ele estava lidando com pessoas que eram limitadas, sim, intelectualmente, moralmente, emocionalmente. Então, por que é que ele vai ficar frustrado? Frustrado com a resposta delas? Ele conhecia as pessoas. Meninos, deixa eu dizer uma verdade da vida para vocês. Ao invés de quererem que o outro amadureça, amadureça você antes. Porque quando você amadurece antes, você tem uma capacidade muito maior de ser entendedor da mazela do outro. Isso não significa que você tem que dar outra face para receber um tapa. Não, não é isso. É apenas você entender que você está num processo de evolução acelerado, elevado. Quando a gente está com a mágoa no nosso coração, isso impede até que nós produzamos. Isso impede até que nós lancemos sorrisos. Isso até dificulta o nosso processo de inteligência. A gente não consegue captar uma informação porque a gente está atolado de raiva, atolado de mágoa. Mas façamos esse compromisso da autorreflexão, da meditação e de não depositar expectativas em quem não pode render muito para a gente. A gente entra numa relação, às vezes, e já viu que o outro não pode oferecer aquilo que a gente almeja. E o que a gente faz? A gente insiste porque está apaixonado, porque acha bonito, insiste, porque acha que vai mudar. Jesus foi um grande orador. Ele era eloquente com as palavras, mas ele sabia equilibrá-las de acordo com seu público ouvinte. Ele sabia exatamente qual tipo de vocabulário utilizar, dependendo do seu público, porque ele era um ser humilde. Ele não queria ser admirado e respeitado por palavras difíceis, ele utilizava palavras acessíveis, dependendo do público. E não à toa arrebatou a tantos. Então, continuando, ele era motivado. Jesus vendia sonhos e sempre ao fazê-los mantinha um brilho no olhar. Gente, quando vocês disserem eu te amo, façam com brilho no olhar e o outro vai acreditar. Quando vocês disserem para mim, professor Franklin, eu gosto de ti, faz com brilho no olhar. O brilho no olhar é tudo, pessoal. O vendedor de sonhos, ele tem uma linguagem corporal muito positiva. E Jesus teve demais. Outra coisa linda dele. Fazia o que dizia.
O seu discurso era acompanhado da prática. Ele não era incoerente. E nós, por vezes, somos muito incoerentes. É muito lindo falar. Na teoria, tudo é muito bonito. Agora, na prática, existe uma diferença abissal. E era onde ele se destacava. Ele fazia o que dizia. Muitas vezes, meninos, numa aula, o aluno pode perder o zelo e a confiança em mim, porque eu prometi algo e não fui capaz de cumprir. Fiz uma, fiz duas, fiz três. E aí, finalmente, o aluno desiste de mim e desiste da aula. Por isso que é tão importante nós sermos aquilo que dizemos. Tenhamos muito compromisso com a nossa palavra. Nossa palavra, meninos e meninas, é um tesouro. Tenhamos compromisso com a nossa palavra. E aí, pessoal, continuando. Ele amava imensamente. Ele gostava das pessoas. Ele sentia amor por elas. E hoje, admitir amor é blasé, é piegas, é cafona. Não é, gente. Sejamos seres amorosos, afetivos. A gente não perde nada com isso, não. Jesus também era extremamente sociável, ao contrário do que muitos dizem, o grande mestre, ele não foi uma pessoa reclusa, viu, pessoal? Ele não foi uma pessoa que ficou somente assim, ó, lendo e dizendo, Pedro, me traz a informação lá daquela comunidade tal, eu vou continuar lendo aqui. Nananina, não. O grande líder, pessoal, o grande líder é aquele que tem um cheiro do seu rebanho. O grande pastor é aquele que tem um cheiro do seu rebanho. O pastor só vai ser reconhecido pelas ovelhas quando ele andar entre elas. Aí ele vai ser respeitado, porque ele tem um cheirinho delas. O grande líder não é aquele que fica só lá no seu ar-condicionado, vendo o chão de fábrica, não. O grande líder é aquele que desce, que fica suado. E aí as pessoas reconhecem nele um deles e passam a respeitá-lo. Então Jesus foi muito sociável. Jesus andou entre as pessoas. Jesus andou entre as pessoas. Saiu de qualquer tipo de pedestal, de qualquer plataforma que o elevasse e fez questão de ficar linear com as pessoas. E isso foi extraordinário nele. Eu quero dizer a vocês, inclusive, que comunicação assertiva é fazer uso desse monossílabo chamado não. Vixe Maria, professor, tu tocaste agora no assunto polêmico. Polêmico talvez, mas importante com certeza. Pessoal, estabelecer limites não é antiético, não é antipático, não é contra a regra. Você tem que entender os seus limites, porque se você não entender, ninguém vai entender. Muitas vezes, numa relação afetiva, no afã de agradar o outro, nós dizemos sim para o que ele diz. Mas nós vamos nos abandonando aos poucos até que não sobra nada da gente. Para manter aquela relação, a gente vai dizendo sim, a gente vai concordando com o horário do outro, com os quereres do outro, e a gente vai abandonando a nossa identidade, a nossa subjetividade, até ficar apenas um espectro do Franklin, até não sobrar nada do Franklin, porque eu vivi em função de dizer sim. E isso é tudo, isso também se aplica a todos os aspectos da vida, pessoal. O não, ele não precisa de ser dito com raiva. O não, ele pode ser acompanhado com um argumento, com a contextualização. Quando perguntarem a vocês, você tem o direito de dizer o não. Contextualiza. Diz por que não. Mostra a tua realidade, para que o outro entenda, para que o outro te respeite. Porque enquanto você disser sim, 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 vai chegar um ponto que não sobra nada para você. A sua energia fica lá embaixo. Agora faça, com um tom de voz calibrado, procure contextualizar, procure argumentar para que o outro não fique ofendido. Você tem o direito de se expressar, mas você tem o dever de medir suas palavras. Lembrem-se disso. Comunicação assertiva é o direito de se expressar. Todavia, você tem um dever de medir suas palavras. Me digam tudo o que vocês quiserem, é um direito de vocês. Contanto que vocês façam de maneira polida, educada, respeitosa. Assim, meninos e meninas, a gente chega aonde nós queremos. Muitas vezes nós consideramos que a via mais fácil de obtermos rendimento e resultado é sermos duros, é sermos, às vezes, até estúpidos com o outro, quando não é. A gente consegue grandes resultados quando a gente fala as nossas verdades, mas a gente mede as nossas palavras. O respeito à diversidade. Olha só, pessoal. Quanto tempo na nossa vida nós passamos brigando com o outro por causa de religião, por exemplo? E olhem só,
os mestres de diversas doutrinas de mãos dadas. Por que eles deram as mãos? Meninos, porque eles têm mais em comum do que vocês imaginam, do que nós imaginamos. Eles, na verdade, são semelhantes. Todos eles convergem para um único sentido, que se chama amor, que se chama coletivo, que se chama fraternidade, que se chama bem ao próximo. A religião, vamos fazer uma analogia, é só um casaco. É só um casaco, é só uma camisa. A essência das doutrinas desses grandes mestres é muito parecida, ou igual, porque se trata de amor. Então não segreguemos, não afastemos os outros, os aproximemos de nós para que nós aprendamos com eles e desenvolvamos como seres humanos, tá certo? Uma coisa que é muito importante na comunicação assertiva, feedback. Gente, esse feedback, essa palavra feedback, ela tá meio insossa, né, pessoal? Ela tá meio banalizada porque, às vezes, a gente não acredita mais na potência dela, no poderio dela. Porque a gente acha que se a gente colocar a verdade, a gente vai ser degolado, né? A gente vai ser posto para fora da empresa. E faz muito sentido. Só que quando a gente adota uma técnica do feedback, a chance da gente até ser respeitado e admirado, ela cresce. E vai aqui a técnica. Essa daqui, ó. Gosto de você, apesar de e por causa de. Vamos lá. Meu amigo Washington, digamos que eu venha fazer aqui dar um feedback para você. Aí eu começo dizendo, Washington, eu gosto de você, viu? Eu gosto, que fique muito claro. Eu começo dizendo isso. Aí lá venho eu fazer as críticas construtivas. Apesar de, Washington, digamos, você chegar atrasado, você nem comparecer, você ser relapso. Essas foram as críticas. Para que você possa entender que realmente está me incomodando. Mas aí, depois das críticas, vem o elogio. Washington, gosto de você por causa de 2 pontos. De você ser um cara generoso, de você ser um cara família, de você ser um cara atencioso, de você ser um cara que tem contato com o coletivo e com o social. Pronto. Eu mordi e soprei. A crítica construtiva ficou. E sabe por que ficou? Porque no final veio o elogio. E assim é muito mais fácil da gente internalizar. A questão de muitos feedbacks é que os feedbacks, às vezes, eles são feitos na raiva, na adrenalina. E a gente só quer criticar. Então comece elogiando. Hilário, eu gosto de você. Apesar de... Aí começa. E depois, por causa de... Aí vem elogio. E aí o Hilário ele vai ficar muito mais motivado a se consertar, a melhorar os aspectos que não estão bem dentro dele. E para mim também. E aí, pessoal, só para finalizar, crenças arcaicas e ego inflado. Vocês enxergam os balõezinhos? Eu estou certo, certo e certo. E não serão evidências que irão provar que eu estou errado. Meus amigos e minhas amigas, praticamente finalizando, eu digo que um dos maiores gargalos da humanidade, se não o maior, se chama vaidade. Por causa da nossa vaidade, a gente não abre mão das nossas opiniões, que muitas vezes estão defasadas, que estão arcaicas e que precisam de atualização. Por causa da nossa vaidade, entramos em guerra. Por causa da nossa vaidade, disputamos tudo e qualquer coisa com qualquer pessoa. E não vale a pena. Faz muito bem eu escutar a opinião de vocês e vocês me demoverem de uma opinião que não vale mais a pena para mim. É uma questão de humildade. E para que isso aconteça, eu vou finalizar dizendo que nós temos que fazer mais curso de oratória do que escutatória. O saudoso professor Rubem Alves disse: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciando curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Gente, falar é muito importante. Expressar-se é muito importante. Isso, Jairo. E não à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Vamos escutar o que as pessoas têm a nos dizer. Vamos escutar, às vezes, o que os mais velhos têm a nos dizer. Não resistamos aos conselhos. Muitas vezes, esses conselhos, eles são recheados de grande sabedoria da vida. E a gente fica resistindo. Então, pessoal, vou finalizar fazendo uma analogia, que alguns já escutaram.
O nosso ego, por vezes, ele infla tanto que, tal qual o balão, ele sai do chão e se desconecta das pessoas. Nós fazemos a mesma coisa. O nosso ego fica tão inchado, tão inflado, que nós saímos do chão e perdemos a conexão com as pessoas. Quero dizer a vocês novamente que depositem confiança na Faculdade de Ensino Portal IEP, deem confiança, deem crédito a uma instituição que está abrindo cursos todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, e que vão gerar certificação a vocês. Uma contrapartida, que eu acho que não vai arrancar o dedo de ninguém, curtam, adicionem nas páginas de vocês, comentem, isso gera fluxo, isso gera engajamento, ganha a faculdade, ganha vocês, ganha eu, ganha todo mundo. Quanto foi rico esse momento, eu quero pedir aqui os meninos também que continuem participando das oficinas, né? Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por quem aqui contribuiu, né, por esse momento, tá certo? E vamos aí divulgar, vamos aí participar aí da FEP, né, das nossas férias turbinadas.